Então tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui o arquivinho que eu tenho usado para demonstrar a formatação dos parágrafos, tá? A criação dos estilos. Eu já tenho aqui, né? Deixa eu abrir por aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui está aí. Bem, estilos, o que são? Eles servem para formatar os nossos parágrafos, tá? Ao invés de eu ficar fazendo a formatação via barra de opções, eu faço a formatação dos meus parágrafos do meu texto através dos estilos, tá? Por que isso é importante? A gente já viu lá no Word que quando eu tenho uma formatação padrão, todos os meus parágrafos associados a esse estilo são de acordo com esse estilo. Então, eles ficam padronizados, tá? Então, lá estabeleço o tipo de fonte, os espaçamentos dos parágrafos, o alinhamento e todos os valores, os tributos de parágrafo e fonte, tá? Então, eu não corro o risco de ter um parágrafo diferente do outro. Então, esses parágrafos aqui nós chamamos de corpo de texto, porque é o que compõe o texto em si. E este parágrafo aqui a gente chama de parágrafo título, tá? E esse daqui de parágrafo subtítulo. Sendo que esse aqui é de nível 1 e esse aqui é de nível 2, tá? Por que é importante a gente reconhecer os níveis? Para a gente definir isso lá no estilo, tá? Então, numeração 1, 2, 3, 4 é nível 1. Numeração 1.1, 3.1, 4.1, 10.1, isso é nível 2. E 1.1.1, aí é nível 3, tá? Quando tiver 3 dígitos separados por 2 pontos, precisa definir isso lá no corpo do texto, lá do tipo de parágrafo, tá? Na formatação do meu estilo. Então, é importante vocês saberem isso. Na prova, vocês vão ter que identificar quais títulos são de nível 1, de nível 2 ou de nível 3, tá? Então, vocês têm que terem domínio sobre a criação dos níveis. Através dos estilos, eu posso formatar o meu texto sem estar me preocupando se ele vai formatar ou não. Ele automaticamente formata, tá bem? Então, como eu tenho aqui parágrafos, isso aqui também é um parágrafo, e ontem alguém disse, mas no português não é assim que a gente vê. Bom, o português está descolado da computação, porque isso aqui é um parágrafo, e eu torno ele um parágrafo título, tá? No Word, e tanto aqui no Write também, em qualquer editor de texto, não existe essa divisão, tudo é parágrafo. O que modifica é o tipo de parágrafo, se ele é título, se ele é corpo de texto, se ele é subtítulo, se ele é referência, seja o que for, tá? Então, tudo é parágrafo. O que muda é o tipo atribuído a ele, tá? Se é título, se é corpo de texto. Bom, nós vimos até então que a gente usa esse espaço aqui para formatar pontualmente os nossos textos e os nossos parágrafos, tá? Quando eu falo texto, é isso aqui, ó. Por exemplo, essa linha, isso aqui é um texto, tá? Mas é um parágrafo. Essa linha, então texto, isso aqui, código, essa palavra é um texto, vídeo é uma palavra, é um texto, mas eu tenho este parágrafo aqui. E é isso que o estilo formata, tá? Eu posso também formatar uma palavra e dar um estilo a ela, tá bem? Mas isso não é comum. O comum é eu fazer o quê? A formatação do parágrafo inteiro. Até porque nós estamos falando de trabalhos técnicos, trabalhos acadêmicos.
tá? E eu não uso alguns recursos que eu uso individualmente num documento que não é acadêmico, eu uso certos enfeites que num trabalho acadêmico eu não utilizo, tá? Nem a BNT permite que se faça isso. Então, quando a gente vai fazer a formatação, a gente faz a formatação do parágrafo e não de uma palavra ou de uma fração de um parágrafo, tá bem? Bem, como é que a gente faz uso, então, dos estilos? Os estilos meus já estão aparecendo aqui, tá? Mas se vocês têm esta guia aqui, ó, vocês têm acesso aqui, ó, a estilo. Se não tem a guia, é porque ela está assim, ó. Então, vocês vão ter que habilitar esta área aqui nessa setinha, ó. Tá vendo? Ó, a seta agora está apontada para a direita, a seta agora está apontada para a esquerda. Significa que aqui ela abre e aqui ela fecha, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês estão habilitando esta área de acesso rápido aqui. Lá vocês têm as propriedades, aqui vocês têm a página, aqui vocês têm os estilos, tá? Então, clica lá em estilos e vai abrir, então, a seção estilos, tá? Aqui no Word, eu tenho aqui a seção estilos, eu clico na setinha e ele abre aqui também. Bom, a funcionalidade é a mesma, tá bem? A diferença que eu tenho é que lá no Word, o parágrafo padrão dele é o normal. E aqui no Write, eu tenho estilo de parágrafo padrão. Então, eu trocar o padrão pelo normal, tá bem? Mas a função é a mesma. Então, nós temos aqui ó, um parágrafo normal, tá? Um parágrafo padrão, todos eles, inclusive esse daqui, porque ele também não está definido ainda, não está formatado ainda como título. Então, ele tem o parágrafo padrão, tá? Os atributos do estilo de parágrafo padrão. Vocês viram que para eu formatar esse parágrafo aqui individualmente, basta eu vir aqui e ele vai alterar, tá bem? Mas volto a ressaltar, como eu já disse lá no Word, toda vez que vocês fazem isso, vocês quebram o vínculo. Então não adianta eu vir e botar a esquerda aqui de novo, eu continuo com o vínculo quebrado, eu tenho que desfazer a ação, tá bem? Então eu vou agora aqui, ó, formatar os meus parágrafos padrões com a forma adequada que eu desejo, tá bem? E depois eu vejo a criação do estilo para título e para subtítulo, tá? Então eu não preciso sequer estar no parágrafo. Todos estão associados ao padrão. Então, o que eu fizer vai atingir a todos, tá? Inclusive esse aqui do título. Porque ele ainda não tem um estilo aqui criado para ele, então ele ainda é o padrão. Depois que eu modificar o padrão, então eu vou me preocupar com o título e o subtítulo, tá? E aí ele vai ter um novo vínculo, uma nova aparência, uma nova formatação. Então, vamos modificar aqui o parágrafo. Eu posso estar em qualquer lugar do meu texto. Na primeira página, na última página, não interessa onde eu esteja. Eu posso estar até em outro estilo, que não o padrão, não importa. No momento em que eu modificar o padrão, todos os parágrafos associados a ele sofrerão alterações, tá bem? Então, o que eu faço para modificar esse parágrafo aqui lá no Writer? Eu tenho aqui, então, ó, botão da direita, em cima do estilo, e peço modificar. Vai abrir uma caixa de diálogo, que é a caixa de diálogo, então, do Writer, tá? Que é bem diferente da caixa de diálogo de estilos lá do Office, tá? Do Word lá. O Word eu tenho aqui o botão formatar e vai me abrindo as opções aqui, no menu suspenso, tá? Aqui no Writer eu tenho todo ele em guias, tá? Em abas, dê o nome que quiserem. Então, a primeira coisa que eu vou acertar aqui no meu parágrafo é a fonte, tá? Então, eu tenho aqui a fonte, ó. Então, ele está lá, ó, calibre 11. Poderia até ser o calibre, tá bem? Na ABNT, mas não pode ser o 11, tem que ser o 12. Então, o primeiro ponto que eu vou mudar é o 12. Ele é regular. Lá no Word é normal. Então, regular, normal, mesmo sentido, tá? Eu vou usar aqui o Book Antigo, que é o que eu gosto de usar. Book Antigo. Então, em termos de fonte, já está pronto, tá? Então, agora eu posso aplicar. Quando eu der o aplicar, olha lá, ó, ele já aplica nos meus parágrafos essa formatação. Se eu desse OK, ele ia aplicar e ia cair fora desta tela aqui, tá bem? Então, eu não faço isso, eu continuo, porque eu tenho mais informações para trocar, para ajustar aqui no meu parágrafo. O que mais que eu vou fazer? Eu vou mexer no alinhamento, porque está todo à esquerda, ó. Ele está todo desencontrado aqui na direita. Então,
esse desencontro à direita me diz que o alinhamento é à esquerda. E aqui está ele marcado, ó. Então, nós queremos o justificado, tá bem? Aí eu dou aplicar de novo. Aqui, quando eu fizer aqui, aplicar, ele vai também ajustar o meu parágrafo, tá? O que mais que eu tenho que fazer? Os recuos, né? A primeira linha lá, eu quero 1,5. Então, onde é que está a primeira linha? Recuo, primeira linha. Eu tenho antes, que é esse espaço aqui, tenho depois, não, antes, desculpa, é esse espaço aqui, mas para todo o meu parágrafo, tá? Esse espaço aqui é o espaço entre parágrafo, não o recuo, tá? Então, antes do texto seria isso daqui, que seria o recuo esquerdo lá do Word, e o recuo depois seria esse recuo aqui, ó, ele entra para cá, tá bem? Que seria lá o recuo à direita no Word, tá? E a primeira linha, sim, a primeira linha é o especial lá no Word, né? Na opção especial lá que tem a primeira linha, que eu já tenho direto, que seria esse avanço aqui, tá? Que seria a tabulação, que é de 1,5. Espaço acima, agora sim, ó, que se refere a esse espaço aqui e o depois, tá? Abaixo e acima, ó. Então, acima não é nada e abaixo também não é nada. Então, tem que tirar esse valor aqui, tá bem? Então, vejam que eu estou aqui, ó. Eu botei só 0, tá? Quando eu der o aplicar, ele vai colocar o 00 aqui para mim, tá bem? Então, tá feito, eu dou o aplicar. Olha o que vai acontecer com a primeira linha de cada um dos parágrafos aqui. Eles recuam, tá? Inclusive aquele lá. O que está faltando aqui? Ó? O espaçamento entre linhas, né? Ó, que não está... Tá aqui, ó, tá 108, ó, igualzinho lá no hoje. Lá no hoje também é 1,8, se eu não estou enganado, né? Então, aqui é 1,5. Quando eu der o aplicar, ele todo se ajusta também, tá? Preciso fazer mais alguma coisa em termos de parágrafo padrão? Eu acredito que não, né? O organizador aqui é o nome dele, tá? Eu não vou mexer nisso. Recurso tá, alinhamento tá, fluxo do texto não interessa, fonte tá, efeitos da fonte, eu vou usar depois aqui no título, que seriam os efeitos de caixa, tá? Onde eu tenho, ó, maiúsculas, minúsculas. Então, eu vou usar este efeitos da fonte para esse título aqui eu não vou usar. Estruturas de tópicos, também eu não uso aqui, porque o parágrafo padrão não tem nível, né? E aqui eu tenho nível da estrutura de tópicos, ele é corpo de texto mesmo. Mas quando eu chegar lá no título 1, vai ser nível 1, no título 2 vai ser o nível 2, tá? Então, essas opções eu vou ver depois. Depois, bordas não se usa, transparência também não, área, nada disso aqui se usa, tá bem? Então, o nosso parágrafo padrão está modificado. Dou OK, e todos os meus parágrafos estão ajustados, tá? Agora sim, eu vou me preocupar com os títulos, tá? Então, eu não tenho aqui, ó, um estilo, tenho o título, mas eu não tenho um padrão que me atenda àquilo que eu quero de acordo com a BNT, tá? Então, eu vou criar o meu próprio. Então, como é que eu crio um novo padrão, né? Vou lá no primeiro lá, e botão da direita, e escolho o novo. E aí vai abrir aquela caixa de diálogo que a gente acabou de ver, mas só que ele já abre no organizador, que seriam as propriedades, tá? Então, aqui eu vou botar o título, tá? Eu vou chamar de... Vou seguir o mesmo padrão, tá? Capítulo nível 1. O próximo estilo é o normal, né? O que seria o padrão aqui, né? Parágrafo padrão, onde é que tu estás? Aqui, estilo, parágrafo padrão. Herdar de, aqui é a mesma coisa, ó, herdar lá do normal, tá? Eu não quero herdar de ninguém, então eu boto nenhum, tá? Eu não quero que ele herde de ninguém, eu quero que ele tenha vida própria. Categorias aqui eu não preciso mexer, aí eu poderia escolher que tipo de categoria que eu vou usar, tá? São os personalizados. Também, mas eu poderia usar um desses aqui para fazer isso, mas não, eu vou criar os meus próprios, eu vou simplesmente ignorar essa lista aqui, tá bem? Então, feito isso, o nome está pronto, tá? Eu não vou dar o aplicar agora, tá bem? Porque se eu aplicar, eu vou estar aplicando onde o meu cursor está, e está num desses parágrafos aqui. Diferente do Word, ele não aplica em seguida, tá bem?
Aqui eu crio, ele não aplica. Lá no Word eu crio, ele já aplica automático, tá? Aqui no Writer isso não acontece. Então, agora eu vou começar a dar os outros parâmetros. Então, eu vou seguir na sequência ali, ó, recuos e espaço. Então, antes não tem, depois não tem. Primeira linha para o título também não tem. Espaçamento acima também não tem. E abaixo também não tem. E entre linhas também é 1,5, tá? Aí o alinhamento é à esquerda, já está definido como à esquerda. Fluxo de texto, eu não uso fonte. A fonte é o Arial. Arial, negrito, tamanho 12. E aí eu quero ela todas em maiúscula, né? Lá no Word eu já teria aqui embaixo a opção de todas as maiúsculas, né? Aqui eu tenho aqui em efeitos, na guia efeitos. Então eu vou lá, que seria aqui, ó. Efeitos, caixa. Caixa é isso, tá? Caixa alta, como a gente chama, né? Caixa alta todas em maiúsculas, tá bem? E aí está quase pronto. O que está faltando eu definir agora? A estrutura dos tópicos, né? Que é o nível dele, que é nível 1. Feito isso, eu estou praticamente com o meu estilo criado. Ó, veja quem não aplicou em ninguém. Ó. Em algum ponto aqui eu estava com o cursor. Onde é que ele criou? Aqui embaixo. Ó. Então, agora eu vou lá no parágrafo onde eu quero aplicar o meu estilo. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai aplicar nesse aqui. Diferente do Word, ó, quando eu clico nele, ó, ele não aplica. No Word, ele já teria aplicado aqui. Como é que eu aplico, então, no Writer? Eu tenho que dar 2 cliques. Tá bem? Então, eu vou procurar agora o outro. Esse aqui é subtítulo. Depois eu venho nele. Vamos procurar o outro título que está aqui. 2 cliques nele. Aqui está o outro subtítulo. E em seguida o próximo título, dou 2 cliques nele também. Tá bem? Agora nós vamos fazer o estilo para os subtítulos, tá? Que seriam esses daqui. Se eu tivesse lá no Word, eu já me posicionaria no subtítulo, tá? Para criar o meu estilo. Porque daí, quando eu criar, ele automaticamente já vai aplicar. Aqui eu não preciso ter essa preocupação, tá? Mas eu já vou estar nele aqui mesmo assim. E vamos criar um novo estilo aqui. Novo. Que eu vou chamar de capítulo nível 2, tá? Próximo estilo é estilo parágrafo padrão. Herdar de ninguém, a mesma coisa. Categoria é esta aí, recuos. Eu não tenho nem em cima nem embaixo. Vamos lá, setinha agora. E entre linhas também é 1,5. Alinhamento também é à esquerda. A fonte também é o Arial. A diferença é que ela não tem efeito, tá? Ela não tem caixa maiúscula. E agora a estrutura de tópicos, agora é nível 2. Feito isso, está pronto. Então ele foi criado, está aqui ele. Eu clico lá em qualquer parte do meu parágrafo e 2 cliques. Vamos procurar o próximo, que está aqui. 2 cliques. E tem um terceiro aqui. 2 cliques. Tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a vantagem da gente ter os nossos parágrafos todos associados a um estilo, tá? Porque eu não preciso mais me preocupar agora em formatar aqui isoladamente o meu parágrafo. Basta eu formatar o meu estilo e automaticamente os meus parágrafos serão ajustados. Esta é a grande sacada dos estilos. Quando eu não uso os estilos, eu tenho um trabalho exaustivo e enorme para formatar o meu texto e é proporcional à quantidade de páginas que tem o meu texto. Quanto mais páginas, mais parágrafos. Quanto mais parágrafos, mais trabalho me dá. Tá? Então, antes de vocês começarem qualquer texto, já estabeleça o padrão de vocês, tá bem? E aí vai facilitar demais a vida de vocês. Vocês não vão ter que se preocupar com o padrão do parágrafo, tá? Porque já vai estar definido lá no estilo. Repare o seguinte agora, ó. Eu quero espaçamento maior entre o título e o parágrafo seguinte.
Então, aqui ele não tem esse espaço, eu quero um espaço maior. Bom, eu não vou dar esse espaço maior aqui pela barra de acesso rápido, nem pela formatação do parágrafo lá. Por que eu não vou fazer isso? Porque daí eu vou estar fazendo somente nesse título. Eu teria que fazer o mesmo lá no próximo título, a mesma coisa, porque ele não vai se formatar sozinho. Isso eu fizer aqui, na minha área de texto. Agora, se eu fizer essa modificação lá no meu estilo, eu não preciso me preocupar, porque ele automaticamente vai ajustar todos os meus títulos. E essa é a grande vantagem. Aqui eu tenho 3 títulos. Imagine se agora se eu tivesse 20 títulos, eu tivesse que fazer a formatação individualmente em cada um deles. Olha o trabalhão que ia dar. Tá? A gente acha fácil quando é uma folha, aí é barbada, né? Aí eu não preciso nem me preocupar com os estilos. Mas quando eu tenho um trabalho acadêmico, que geralmente são mais páginas, aí eu tenho que começar a me preocupar com a formatação, tá? Então agora eu vou modificar para vocês verem o efeito de imediato na modificação do estilo no texto, tá? Então, ó, botão da direita sobre estilo, modificar. E eu vou mexer agora nos espaçamentos, tá? Ó, recuo os espaçamentos. Eu vou botar espaçamento antes de 2 centímetros e depois de 2 também, tá? E vou dar o aplicar. Olha o que vai acontecer lá. Ele já aumentou, tá? E aí eu vou dar OK. Agora eu vou olhar o outro lá. Esse aqui eu não mexi, ó. Continua igual. Mas o próximo, olha lá, ele já fez. Já está lá com os espaços, tá bem? Então, facilitou a vida. Agora eu vou colocar um espaço aqui também no subcapítulo, ó. Então, eu tenho que ir lá no estilo que ele está associado e modificar. Vou novamente lá no espaço acima, vou botar 1 centímetro agora. E aí vou dar o OK direto para ele já aplicar e já sair da tela, ó. Já fez. Então, vocês manipulando os estilos, vocês têm a certeza de que os parágrafos de vocês estão todos rigorosamente iguais. O que não pode fazer quando eu estou fazendo o uso dos estilos? É modificar os parágrafos individualmente, tá? Qualquer formatação, a não ser que este parágrafo seja diferente, tá? Se for somente este parágrafo aqui, então vocês podem fazer uma alteração individual e pontual nele, tá? Mas vejam bem, somente esse parágrafo vai ter um formato diferente. E no momento que vocês fizerem isso, vocês vão cortar o vínculo dele com o estilo. Vocês mudaram aqui o alinhamento. Se vocês mudarem o alinhamento lá do estilo, não vai sofrer alteração nesse parágrafo que foi alterado. Aqui eu não mexi a fonte, mas se lá no estilo eu mexer a fonte, aqui vai mexer a fonte. Porque aqui eu não alterei a fonte manualmente. Eu não mexi neste atributo do meu estilo, tá? Então, ele só não vai modificar aquele atributo que foi modificado. Por exemplo, se eu tirar o recuo da primeira linha lá, se eu mexer de novo no recuo da primeira linha, esse recuo aqui não será alterado, tá bem? Então, lembre-se disso. Todo atributo que vocês modificarem no parágrafo, se vocês modificarem o estilo, este atributo no parágrafo modificado não vai sofrer alteração, tá bem? Mas digamos que vocês vão ter este parágrafo aqui e mais 1 ou 2 lá que vocês vão querer que sejam diferentes. Ora, cria um outro estilo para ele. Dá um novo nome, tá? Sei lá, por exemplo, parágrafo de citação. Vocês vão fazer uma citação. Então, cria um parágrafo aqui de citação, que a citação ele tem o quê? Ó? 4 centímetros de recuo aqui na esquerda, né? Então, aqui eu vou fazer um novo aqui, que eu vou fazer justamente citação. Ele já tem aqui, ó. Ó, mas não está os 4 centímetros da BNT, tá bem? Então, eu vou desfazer isso daqui. Eu vou criar o meu próprio. Então, ali já está a citação, né? Então, eu vou chamar de citação 4 centímetros, tá? Então, o próximo estilo é o padrão. Herdar de ninguém. Categoria especial. Recuos. Aqui, ó. O antes, ó, é 4, né? O antes é 4. Depois não tem. Primeira linha também não tem. Parágrafo acima não tem. Aqui também não tem.
E aqui também é 1,5, tá? O alinhamento é justificado também. A fonte é a mesma do texto, então é a book não, a book. É a book antiga, é a normal, mas só que é 10. Efeitos não tem, estrutura não tem, ok. Então, agora eu criei lá embaixo, citação 4 centímetros. Então, aí está a minha citação, tá? Dentro da norma. Ela tem que ser, aqui a fonte 12 e aqui a fonte 10, tá? Mas fonte 10 para mais de 3 linhas, tá? Se o parágrafo tiver mais de 3 linhas, é fonte 10. Se tiver 3 linhas, aí é o mesmo tamanho, tá? Essas diferenças que estão lá na BNT. Então, repare que quando eu clico aqui, ó, ele vai para lá. Quando eu clico aqui, ele já se desloca do seu estilo apropriado, assim como aqui vai para o nível 2. E se eu clicar no título de nível 1, ele vai pular para cá também, tá? Fechou? Então, é assim que a gente faz o uso dos estilos aqui no Writer, tá? A teoria, o conceito, o uso é o mesmo lá no Word. O que muda, tudo que eu falei aqui se aplica lá no Word. O que muda é a forma como eu faço uso dos estilos, tá? Como eu crio, como eu modifico, porque as telas são diferentes. Mas os objetivos, as finalidades são exatamente as mesmas, sem tirar nem pôr, tá? Agora vocês podem salvar esse texto aqui, tá pronto. Se vocês quiserem salvar como o modelo, que vejo que eu já criei citação, título de nível 1, título de nível 2, e já criei também aqui os meus parágrafos padrões, né? Então, se eu selecionar todo o meu texto e apagar, ó, eu apago só o texto, mas aqui, ó, os meus estilos estão todos aqui, ó. E eu poderia fazer isso aqui sem sequer ter um texto aqui. Mas o texto ajuda como? De forma a visualizar aquilo que eu estou fazendo, tá? Então, ó, o meu cursor está aqui em cima, ó. Estão vendo que tem um espaço aqui, o meu cursor está aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, por quê? Porque está definido, ó, o título de nível 1. Agora, se eu der 2 cliques aqui no parágrafo, fala lá para onde vai o meu cursor, tá? Ele vai para cá, ó, com o recuo da primeira linha, tá bem? Então, facilita quando eu tenho um texto aqui, criação dos estilos, tá? Como é que eu salvo esse modelo aqui, então? Eu tenho que vir aqui no menu arquivo, né? E salvar como? Eu vou salvar um modelo agora do próprio Writer, tá? Aqui está o tipo, ó. É um texto do Word, mas eu vou salvar como modelo, ó, do ADX, tá bem? Vou chamar de modelo 3. Vamos ver. Eu vou mandar salvar. Pronto. Agora uma última demonstração. Ó. Se eu começar um novo documento aqui agora, ó, os meus estilos vão todos para o saco. Tá? Ó, não tem mais aqui. Olha lá, voltou o Liberation Serif lá. Ou seja, não tenho mais aqueles padrões lá estabelecidos, nem tampouco os meus estilos, tá bem? Porque eu comecei um novo documento no Write. Tá, mas e aquelas modificações todas que eu fiz? Bom, aquilo a gente começa no modelo. Então, vamos aqui, ó, novo, vamos ver se tem baseado em modelo aqui. Modelos, tá? Será que ele vai aparecer aqui? Aqui já tem só os deles, né? Então, vamos buscar aquele meu lá. Eu vou fechar aqui e vou buscar ele aqui. Aqui, ó, texto, uso, criar modelos da 3, vamos ver, tá? Agora eu vou dar 2 cliques nesse arquivo aqui, ó, ele vai abrir quem? O Writer, ó. Vai abrir um documento em branco, mas com todos os meus modelos, meus estilos, tá? Aqui, ó, se eu deslocar, aqui estão eles, ó, capítulo 1, capítulo 2 e a citação. E agora é só escrever o meu texto. Fechou?
Esse modelo aqui são os dele, né? Que não, ele não está reconhecendo os meus aqui. Meus modelos, vamos ver. Também não. Importar. Meus modelos, apresentação. E aqui eu localizo. É esse daqui. Aqui está ele, ó. Eu dou abrir. Aqui, ó. Agora ele colocou aqui, ó. O meu modelo não estava na lista dos modelos do Writer, agora ele faz parte do modelo, tá? Então, dá ali, ele vai abrir. Olha lá, ó, título 2. E aqui estão os meus títulos, tá bem? Vou começar do zero agora para não dar confusão. Não vou abrir arquivo nenhum, vou abrir simplesmente o Writer, tá? Ele vai abrir, ó, sem os meus estilos aqui, então eu vou lá em arquivo, novo, modelos. Eu posso usar, ó, Ctrl Shift N também, tá? Que ele faz o atalho. E agora já está aqui, ó, texto para uso, já está aqui o estilo, o modelo, tá? Com os meus estilos, que eu posso usar. Então, dá um abrir, ele vai abrir um novo documento em branco, mas agora os meus estilos todos aqui, aí é só digitar o meu texto. Fechou? Sobre Writer era isso aí. Dúvidas? Perguntas? Professor, quando a gente for enviar a atividade, a gente tem que enviar como modelo ou como documento? Vocês têm que enviar como documento, tá? Em momento algum lá na atividade, eu peço para vocês salvarem como modelo, tá? Eu digo para vocês salvarem como arquivo. E eu digo mais, abra um documento em branco lá no Word, né? Ou seja, não precisa ter texto. Tem gente que mandou com texto. Botou teste 1, teste 2, não precisa fazer nada disso, tá? Se quer, precisa colocar outros estilos lá. Tem gente que criou o título nível 1, criou capítulo 1, capítulo 2, e não precisa fazer nada disso, tá? Tem a mais, mas é desnecessário. Vocês só me dão mais trabalho fazendo isso. Tá? Eu só quero que vocês modifiquem o normal e criem o título de nível 1 lá no documento em branco. Vai vir um documento em branco. Eu não vou nem olhar o que tem na página. Eu vou direto lá nos estilos, abrir a caixa de estilo e verificar. Vou modificar o normal e vou ver se estão todos os atributos lá. Vou selecionar o título de nível 1 e vou ver se estão todos os atributos lá. Se está ok, está ok. Se não está, aí tem o desconto daquilo que não está correto. Tá bem, então. Eu vou parar a gravação aqui, tá?